Um amado irmão do canal, ele fez uma pergunta para mim. Diz assim: pastor, na minha região aqui no Piauí, algumas pessoas estão me dizendo, alguns irmãos, pessoal envolvido com o evangelho, estão me dizendo que não é para que eu fale sobre santificação para uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Para essa pessoa que ainda não nasceu de novo, eu devo pregar o evangelho do novo nascimento, da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. É verdade. É verdade. Falar sobre santificação para um velho homem, para a natureza, uma pessoa que é portadora da natureza do pecado, ou essa pessoa estando em Adão, é como você pegar um porco, lavá-lo, deixar bem limpinho e dizer para ele: a partir de agora, você vai se manter limpo e nunca mais você vai para a lama. A natureza dele tem prazer na lama. Quando esse porco vai perder, claro que eu estou fazendo uma explicação bem grosseira mesmo. Espero ser bem comum, então tranquilo para entendimento. Quando esse porco vai deixar de ir para a lama, mesmo ele tendo possibilidade de ir para a lama, só se a natureza dele for trocada. Quem sabe uma natureza de um gato? O gato, ele evita a lama. Mas se não acontecer essa mudança de natureza, não adianta ensiná-lo que não deve ir para a lama. Não deve ficar comendo qualquer coisa, lavagem e etc. Não adianta. Pode até deixar um período de ir para a lama, mas a hora que tiver liberdade, vai se lambuzar de novo. Não é verdade? Agora, se ele ganhar a natureza de um gato, naturalmente evitará, mesmo tendo chance e oportunidades, mas evitará ficar sujo. Assim é com relação à vida espiritual também. Se alguém não for nascida, preste bem atenção na maneira que eu estou dizendo. Se alguém não for nascida de novo, porque não está em nós qualquer possibilidade, qualquer recurso, em nós mesmos, de nós nos tornarmos novas criaturas. Não está em nós. Impossível. Impossível. Por isso que, quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado na terra, ele disse em João 12:32, eu atrairei todos. Nós fomos atraídos. Em Cristo, fomos crucificados, fomos mortos para a natureza imunda, escrava do pecado, praticante do pecado, e quando dava oportunidade de pecar, nós pecava mesmo. Se lambuzava. E muitos de nós estávamos numa chamada igreja, uma denominação. Mas quem pode segurar uma natureza? Agora, pela experiência da cruz, fomos ressuscitados e Cristo tornou a nossa vida. Opa, Cristo é santo. Eu estava em Adão, e Adão, pecado, escravo do pecado, dominado pelo pecado, condenado diante de Deus. Agora nós fomos ressuscitados, Cristo tornou a nossa vida.
E ele é santo, ele é obediente ao Pai, ele faz a vontade do seu Pai. Então, agora é o processo de santificação. E o que é o processo de santificação? Eu deixando de vários pecados, eu estou me tornando santo? Não, não é esse o caminho. Cristo sendo formado em mim, crescendo em mim, manifestando através dos meus relacionamentos, através do meu relacionamento com Deus. Isso é verdade. Começa no meu relacionamento com Deus. E esse relacionamento correto com Deus Pai, e vai ser pela vida de Cristo em nós, aí nós vamos ter os nossos relacionamentos aqui, familiar, no trabalho, negócios, amizades. O que nós vamos fazer aqui ou não, depende de quanto Cristo está sendo formado em nós. Ele crescendo em nós, nós vamos estar sendo diminuídos. Que ele cresça e nós diminuamos. Ele cresce. Quando ele cresce, a bondade dele cresce, a humildade dele cresce, a santidade dele cresce, a obediência ao Pai cresce, o amor em nossos relacionamentos cresce, o perdão em nossos relacionamentos cresce, misericórdia, nosso relacionamento cresce. Por quê? Porque Cristo é isto e muito mais que isto. Ele crescendo, nós estaremos sendo diminuídos. E assim acontece um processo de santificação. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, olha só esse texto aqui para a gente concluir esse vídeo. Em Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, primeiro, libertados do pecado. Nós somos libertos do pecado quando cremos que morremos para o pecado no corpo de Cristo na cruz. O nosso batismo em Cristo é o batismo de morte. Romanos 6,3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos, misturados, identificados, sepultados, juntamente com Cristo, é um batismo de morte. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos em Cristo Jesus, fomos incluídos na sua morte? Você sabia que você foi incluído na morte de Cristo? Aquela morte é sua, é nossa. Senão nós não teríamos uma nova vida de ressurreição. Não teríamos vida de Cristo. Libertados do pecado, da natureza de Adão, do velho homem, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, porque antes nós éramos servos do pecado. Em João 8,34 diz, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Mas agora, nós fomos transformados em servos de Deus, porque nós fomos libertados do pecado, primeiro pelo novo nascimento, agora servos de Deus. E tendes como fruto a santificação. Olha o lugar da santificação. E por fim, a vida eterna. Santificação somente para os que foram regenerados pela graça e de graça. Pela graça que é Cristo e de graça presente de Deus para todos aqueles que em Cristo crer, que foi crucificado, foram ressuscitados e Cristo tornou a sua vida. Se você quiser consultar, Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E aí continua o texto maravilhosamente. Amém?